E aí galera do Me Salva, nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre fontes de tensão aí, sobre os fasores das fontes e tal, e agora a gente vai falar sobre o conceito de circuito equilibrado para ver o que isso aí vai influenciar na nossa análise. Basicamente, um circuito equilibrado é bem simples de ser entendido. A gente vai ter sempre fontes iguais. Iguais, eu quero dizer que elas têm o mesmo módulo e elas têm a mesma resistência interna, que muitas vezes a gente vai poder desprezar. Mas elas vão ter, claro, uma diferença naquela fase φ delas lá, que a gente já viu que as fontes estão sempre defasadas de 120 graus. Além disso, para um circuito ser equilibrado, e principalmente, ele tem que ter cargas iguais, ou seja, aquelas impedâncias lá tem que ser iguais. Muitas vezes a gente vai chamar elas de Zφ, ou seja, a impedância de cada fase. Então Z1 tem que ser igual ao Z2, que tem que ser igual a Z3. Isso aqui, na verdade, vai se mostrar um resultado bastante importante também economicamente, porque a potência em circuitos equilibrados, ela vai ser menor do que circuitos equilibrados, então a gente vai ter, na verdade, uma melhor economia de energia. Bom, vamos relembrar um pouco o que a gente tinha obtido de resultado anterior. Se tu lembrar daquela aula de fontes de tensão, a gente chegou num resultado bastante importante, que era o seguinte, que a soma das nossas tensões trifásicas em qualquer instante do tempo lá era sempre zero. Isso é bastante importante, mas além disso a gente vai ter um outro resultado que vai ser mais importante ainda, que é o seguinte. Eu vou desenhar aqui duas das nossas tensões. Eu vou desenhar a tensão VA, que é esse fasor aqui, e a tensão VB, que é esse outro fasor aqui, ó. Que está inclinado de menos 120 graus. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. Quanto é que vale VA menos VB? Eu vou chamar isso aqui também de VAB. Isso vai ser um resultado bastante importante. Por quê? Porque é fácil tu perceber que, por exemplo, eu posso medir essa tensão VA daqui até aqui. E a gente tem daí o VA. Agora eu posso também pegar e medir o VA menos VB, ou seja, pegar uma ponta do meu multímetro e botar no A e a outra ponta botar lá no início do B e ver o que acontece. Então, esse vai ser o resultado que a gente vai chegar agora. Eu vou chegar nele de uma forma gráfica, mas é também bastante simples se tu conseguir chegar nesse resultado usando aí trigonometria. O que acontece? VA menos VB, para fazer isso eu vou ter que escrever um vetor, um fasor na verdade, que vai ser o fasor menos VB. Ele vai estar aqui, ó. Então esse aqui é o fasor menos VB. Agora, para tu fazer a soma entre dois fasores, ou seja, fazer a soma entre VA mais menos VB, tu vai usar aquela regra do paralelogramo lá. Então, eu vou fazer em verde. Essa linha aqui, onde a gente tem o menos VB, eu vou trazer ela aqui para a ponta do VA e vou, com a mesma inclinação, fazer aqui esse pontilhado. Depois aqui essa reta tem que ser paralela ao VA. E por fim a gente chega no nosso vetor VA menos VB, que é esse aqui, ó. Então esse vetor em preto é o nosso vetor VAB. Então, agora, novamente vocês vão ter que acreditar em mim, mas se tu quiser, tu pode fazer isso por trigonometria, que tu vai chegar na prova de que VAB ele vai ser igual Então, ó, a gente tem que o módulo dele, ele é raiz de 3 vezes
o módulo do VA, que por sua vez é igual ao módulo do VB, que é igual ao módulo do VC, que não está no desenho. Então, a gente pode escrever isso aqui assim também, ó. Ele é raiz de 3. Raiz de 3, Vφ, ou seja, V de fase, que a gente vai discutir mais adiante o que significa esse termo aí, V de fase, com ângulo 30 graus, ou seja, esse ângulo aqui é 30 graus. Esse resultado vai ser bastante importante, já falei por quê, porque tu pode muitas vezes querer medir a tensão entre esses dois pontos, ou usar essa tensão aí, que ó, vai ser um pouco maior, e vai estar defasada de 30 graus. Tu vai obter esses mesmos resultados quando tu fizer o seguinte, ó. Tu vai fazer VA menos VB, tu pode fazer VB menos VC e VC menos VA. Intuitivamente, olha só, vamos escrever aqui. O VC, ele estaria mais ou menos aqui, certo? Então, se a gente for escrever VA menos VC, VC menos VA, perdão, seria VC que está aqui, o menos VA estaria aqui, e fazendo a soma a gente teria aqui o VCA, e agora a gente tem que fazer o VB menos VC, então o menos VC ele estaria por aqui, VB menos VC estaria por aqui assim, ó. Então, esse aí é um outro resultado importante. Então a gente vai ter as inclinações todas também simétricas. Então se a gente tinha 30 aqui, a gente vai ter um que vai ser 30 mais 120 e um 30 menos 120. Por fim, um outro resultado importante é o seguinte: o que vai acontecer com as correntes num circuito trifásico? Olha só, vamos imaginar aqui que a gente tem as cargas ligadas em Y. E a gente quer determinar qual é a relação entre essas correntes aqui, ó. A gente pode chamar essa aqui de A, essa aqui de B e essa aqui de C. E elas também vão ser fasores, porque elas vão oscilar no tempo. O que acontece? Duas conclusões importantes. A primeira é que a soma delas tem que ser zero. Por quê? Porque aqui tem um nó, então pela lei de Kirchhoff, a soma IA mais IB mais IC tem que ser zero, do mesmo jeito que acontecia com as tensões. Além disso, essas correntes vão ser iguais em módulo e defasadas. Como assim? Olha só. IA, por exemplo, ele vai ter um módulo IF, que a gente vai chamar de Iφ, e ela vai ter um ângulo que a gente pode chamar, por exemplo, de θi, mais, digamos, 0 graus, porque a gente vai usar esse IA como referência. Se tu fizer isso, essas duas outras correntes, da mesma maneira que as tensões, elas vão ser escritas assim, ó. IB vai ser também o mesmo módulo Iφ, só que do mesmo jeito que acontecia com as tensões, ela vai ter aquele θi menos 120. E o IC, da mesma maneira, vai ter o θi mais 120 graus. Dessa forma, se tu for escrever um diagrama fasorial para essas correntes, tu não sabe qual é o θi inicial, mas não importa o θi porque ele está presente em todas aqui. Então esse resultado aqui já se confirma. E isso aqui, ó, de todas terem o mesmo módulo, é verdade para circuitos equilibrados. Por isso que é muito importante a gente estar trabalhando com circuitos equilibrados, ou seja, a gente tem aqui, ó, as mesmas impedâncias. E daí fica até bastante intuitivo tu saber que o módulo dessas correntes é iguais, porque se a gente tem tensões com o mesmo módulo aplicadas aqui, então essas correntes aqui também têm o mesmo módulo intuitivamente. Então, esses resultados que a gente chegou até agora foram bastante importantes. A gente viu que as tensões, além da soma delas ser zero, a gente chegou nesse importante resultado aqui, ó, raiz de 3 Vφ. Isso aqui vai aparecer muito na análise dos nossos circuitos, além desse ângulo de 30 graus e dos outros ângulos aqui, que vai ser 30 mais 120, 30 menos 120, ou seja, 150, e
30 menos 120 dá menos 90. E, por fim, a gente viu as correntes. A gente viu que as correntes vão ter sempre o mesmo módulo, vão estar sempre defasadas de 120 graus, com essa diferença desse θi aqui para as tensões. Esse θi ele vai depender da cara dessas impedâncias, ou seja, se a gente tem impedâncias capacitivas, impedâncias indutivas ou resistivas. Olha só, dá para tu perceber que se a gente tiver esse Z aqui como sendo uma impedância resistiva, esse θi aqui vai ser zero e a gente vai ter as correntes em fase com as tensões da fonte. Mas isso aí já é assunto para as próximas aulas. Era isso aí, então, até lá.